Fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos de volta na área com review, tá galera? Na verdade nós vamos adotar um novo padrão aqui agora no canal quando nós formos fazer análise de Dungeon Crawlers, tá? Como é uma das especialidades aí do canal, nós vamos tentar nos aprofundar de uma maneira melhor desses reviews para trazer aí uma informação mais assertiva acerca das nossas análises e também para tentar ser mais justo possível com os jogos. E o escolhido de hoje foi ninguém menos, ninguém mais do que o lançamento brasileiro, né? A produção da 101 Games, o For The Quest, o tão falado For The Quest, tá? Financiamento coletivo aí foi um sucesso, arrecadou, e se não falha a minha memória, mais de 500 mil reais, sem sombra de dúvidas foi um sucesso o financiamento coletivo do For The Quest. Mas e aí? Vale a pena? O jogo é realmente tudo isso? A Matilha vai trazer para vocês com o maior número de informações possível a nossa opinião depois de ter jogado bastante o For The Quest, depois de ter analisado bem os jogos, para a gente tentar ser o mais transparente possível. Tá galera, antes de nós começarmos a falar do For The Quest, nós estamos com um novo programa de doação aí no canal. Então se você quer apoiar nosso canal, quer nos ajudar para que nós possamos aí dar fluxo nos nossos jogos e trazer cada vez mais conteúdo para vocês, trazendo a nossa análise sincera, nós precisamos de apoio, tá? Então se você quiser fazer qualquer doação de qualquer valor que você sentir no seu coração, fique à vontade aí na barra do like, você vai achar agora a nova ferramenta de doação. E desde já a Matilha agradece de todo o coração, beleza galera? Bom, antes de mais nada eu quero parabenizar o pessoal da 101 Games por essa iniciativa, tá? De encarar o mercado brasileiro e trazer um board game aqui para o Brasil, totalmente produzido, né, no Brasil, fazer essa produção brasileira, na verdade, não trazer para o Brasil. Cara, vocês estão de parabéns, tá? Mas todo o trabalho tem espaço para melhora. Então eu espero que vocês recebam aqui tanto os elogios quanto as críticas que a Matilha vai trazer de todo o coração e possam analisar aí realmente o que a galera tá falando, colocando a mão no coração para que o próximo financiamento de vocês possam ser ainda melhor e com mais sucesso do que foi o For The Quest. Então o meu abraço aí para o pessoal da 101 Games. Sem mais delongas, vamos lá então agora começar a nossa análise num novo padrão da Matilha sobre o For The Quest. Pessoal, esse novo padrão de análise vai consistir em analisar 6 pontos chaves que compõem aí um Dungeon Crawler, dando uma nota individual para cada um desses pontos. Assim, você vai ser capaz de avaliar o peso de cada um desses pontos para você na hora de você adquirir o board game. E no final nós vamos dar uma nota geral, que vai ser uma média dentre todas as notas distribuídas aí nesses 6 pontos que nós vamos analisar. Beleza? Eu espero que vocês gostem desse novo padrão de análise. Peço que vocês deixem no comentário aí críticas, sugestões acerca desse novo método, para que a gente possa aí estar aprimorando e desenvolvimento aí o nosso trabalho, né? Fazendo o nosso trabalho ser desenvolvido da melhor forma possível aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos analisar aqui acerca do For The Quest vai ser a qualidade dos componentes, tá galera? A qualidade de todo o material. Bom, o For The Quest foi um jogo que me surpreendeu de forma positiva na questão da qualidade, né? Cara, queira ou não queira, sempre que você pensa em Brasil, você já vai pensar aí numa qualidade não muito boa das coisas, né? Vai querer economizar, vai priorizar para o mais barato, ou isso ou aquilo. Então, eu sou bem sincero em dizer que quando o For The Quest
chegou me surpreendeu em muitos pontos, tá? O primeiro deles foi a arte, tá, galera? Eu não vou negar que a arte desse jogo me encantou. Eu gostei bastante, tá? De toda a arte do jogo. A caixa com esse verniz localizado aqui, cara, isso aqui ficou sensacional. Para um produto brasileiro ficou muito bom mesmo. As cartas de equipamento, cartas de magia, cartas de personagem, todas as artes sensacionais, qualidade boa da carta, eu gostei, eu esperava algo muito inferior e não veio isso, tá? Gostei bastante desse ponto. Outra coisa que me chamou também muita atenção no jogo foi as miniaturas, os standees, né? Às vezes a gente torce o nariz pelo fato de não ser miniatura. Cara, os standees do jogo ficou bem legal, ficou numa gramatura bacana, ficaram bem espessos na minha opinião, e a arte colaborou para tudo isso, trazendo aí para mim um bom material para o For The Quest, tá? A qualidade das tiles não é das melhores, mas também não é tão ruim assim. Eu tenho jogos que são aí de produtoras muito maior, que as tiles envergam com mais facilidade quando o jogo fica algum tempo montado na mesa do que o For The Quest enverga. Então, cara, a qualidade das tiles também aí foi algo bacana. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Temos aí alguns pontos a destacar acerca da qualidade do material do For The Quest, tá? Sem sombra de dúvidas, o primeiro deles disparado, tá, vai ser o manual de regras, e ele vai entrar tanto nesse quesito quanto em outro quesito lá na frente. Por quê? Porque falando de qualidade gráfica de papel e arte, tá ok, o manual é uma boa qualidade de papel e tudo mais. Cara, mas falando de forma organização do manual, de compreensão das regras, de entendimento, ele é péssimo, ele é horrível, tá? Não sei, a palavra péssimo ainda seria pouco, tá? É horrível a quantidade de material ali que você tem para compreender a regra e colocar o jogo na mesa. Você tem que subentender muita coisa, e eu vou falar mais acerca disso quando a gente chegar na mecânica. Mas o material ele não foi bem construído, o manual, de forma clara ali, as ações, as ordens das ações são confusas, o que vem primeiro, o que não vem, que fase vem primeiro, o que é símbolo de Nocron, o que não é, cara, muito confuso. Tanto é que foi uma das coisas mais bombardeadas aí no For The Quest. Tirando o manual, tá? Eu tenho que destacar alguns outros pontos aí que me deixaram triste. Primeiro, livro de missão, né? Que é esse livreto aqui. Deixa eu pegar ele aqui na minha caixa para mostrar para vocês. Esse livro aqui de missões, né? Que é um encadernadinho, espiral, tudo bem que tem aqui, cara, uma porrada, 65, se não falha a minha memória, ó. 65 missões tem aqui, um conteúdo enorme, mas, cara, primeiro erro, veio invertido aqui. Se você tem o For The Quest, né, você sabe bem o que eu tô falando. Missão 1, tá aqui o mapa da missão, e atrás da folha tá o texto introdutório da missão, tá de invertido, é tipo um mangá, lê de trás para frente, né? Primeiro erro. Outro, cara, as páginas desse cara aqui vieram quase que completamente coladas uma na outra. Eu tive que tirar com muito cuidado para não estragar esse material. Então, não dá para dizer que foi uma qualidade boa, né? Você receber um produto desse jeito aqui. Vamos ser sinceros e realistas. Outra coisa, cara, as bases dos standees. Cara, as bases dos standees tem alguns pontos aí que me incomodou. Primeiro, você tem que abrir elas com um estilete, porque ela vem ali com uma película de plástico, e você tem que abrir elas com um estilete para poder terminar o serviço, que na minha opinião deveria ter sido feito aí na produção, não pelos jogadores. Primeiro ponto. Poxa, Lucardo, mas você tá falando só disso, cara. Depois você tem que forçar a base no meio para ela abrir, para você poder enfiar o standee ali. E uma vez que você fez isso, a base não é maleável o suficiente. Quer dizer que se você forçar muito, você deixa ela com muita folga e o standee fica folgado ali a ponto de, às vezes, você movimentar ela no tabuleiro e a base ficar e o standee sair na sua mão.
Cara, é um fato, é assim, veio assim a qualidade dessas bases. Você tem que ter aí um cuidado para que você não estrague o componente, forçar pouquinho ali para o negócio entrar com interferência, cheio de macetinho. Outra coisa, a base, ela vem na cor vermelha ou preta e não é transparente. Quer dizer que tampa o nome do inimigo que fica embaixo, no pé da base. Então, para que você põe um nome se você vai usar uma base que você não vai conseguir pôr o nome? Se você parar para analisar aí, tem vários vídeos no YouTube que o pessoal tá usando uma base transparente, que é base de outros board games, que obviamente tem uma qualidade melhor, trava o stand legal ali e ainda dá para você ler ali o nome, né, do personagem ou do monstro em questão. Outro ponto que não me agradou, cara, de maneira nenhuma, foi os cenários 3D, tá? Eu vou pegar dois deles aqui pra gente ter uma base. Primeiro, os cenários 3D, eles não encaixam perfeitamente, não é? Eles têm aí uma certa folga, o que na hora de você montar, torna, em vez de ser um processo divertido, um teste de raiva, porque as coisas ficam caindo, não encaixa direito e você tem que pôr cola e ficar segurando. Não foi um processo legal para mim. Se foi para você, tudo bem, mas não foi essa experiência que eu tive. Até aí tudo bem. Depois de montado, cara, é show de bola, ó, é muito bonitinho mesmo, tá? Fica bem legal. O problema é que um desses objetos veio faltando aí, ó, as laterais de um móvel. E o que foi mandado em reposição foi isso aqui. Vou pôr um do lado do outro para vocês aí tentar ver no vídeo a diferença. Você tá vendo a diferença de espessura de um para o outro aqui, de material? Cara, é totalmente diferente um do outro. Então, se você manda um material de reposição desse, que não é o original com o restante, né, da fábrica, você não repôs a peça original. Você fez um paliativo. Então, veio uma gambiarra no For The Quest. Poxa, Alucard, mas você está sendo duro demais. Não, não estou sendo, é a verdade. Uma das peças, e apenas uma delas, que é uma das mobílias, veio na gambiarra. Então isso vai fazer cair aí a qualidade do meu produto. Isso é um fato, né? A gente tem que ser transparente acerca disso. Tirando esses pontos, o restante aí de todo o conteúdo do For The Quest está ok. Tá? É um jogo ok, um jogo com um material que superou minhas expectativas, mas ainda falando em qualidade de componentes, é um jogo que para mim veio faltando componente. Como assim? Faltando componente. Tem galera aí usando dado de 6 faces, de 10 faces, né, que seja, para marcar a vida dos inimigos. Porque o jogo não vem com nenhum token, nada do tipo para você marcar a vida dos inimigos. Chega uma hora que você tem um monte de inimigo no tabuleiro e você dá danos variados nesses inimigos. E como que você registra tudo isso? Dado. O jogador tem que ser criativo, pegar dado e ficar colocando dado ali. Isso deveria ter vindo com o board, faz parte do jogo, é minha opinião. Tá? Outra coisa, o jogo tem uma regra que cada herói pode fazer apenas uma procura por sala. Cara, depois que você pega cenários maiores e às vezes você deixa de procurar para correr lá matar um inimigo e depois voltar para procurar, ninguém mais lembra quem procurou o que, onde. Quem eu procurei ali, não procurei agora, não sei, não lembro. Tem um monte de galera aí usando fichinha do War, disco de War, para simbolizar a cor de cada personagem e colocar nas salas que eles já procuraram. Ou seja, coisas que o pessoal aí deveria ter pensado, né, melhor nas mecânicas do jogo e ter desenvolvido aí esses detalhezinhos aí que fariam uma grande diferença. Como diz o Bira, né, o nosso ilustre jogador aqui da matilha, faltou capricho. Né, Bira? Você lembra muito bem quando você fala isso. Por que não só aquele detalhezinho? Né? Faltou um detalhezinho ali a mais para deixar o For The Quest melhor do que ele veio, né? Poderia aí ter vindo um produto melhor. Portanto, galera, a minha nota para a qualidade do material do For The Quest, de uma forma geral, vai ser 3, tá? Vou dar um pouco acima da média, que seria 2,5, já que a maior nota aqui vai ser de 1 a 5, né? Então a média seria 2,5, eu vou dar 3, porque mais me agradou do que me desagradou os componentes do For The Quest. Bom, pessoal,
Segundo ponto que nós vamos analisar aqui nos nossos Dungeon Crawlers a partir de hoje na matilha vai ser a narrativa. Todo Dungeon Crawler que se preze precisa ter uma boa narrativa, não é? É isso que nós esperamos. Normalmente quem joga Dungeon Crawler vem do RPG, já vem desse mundo imerso de uma narrativa, de uma história contada, uma boa história contada. Bom, e a galera da 101 Games é especialista nisso, em narrativas, eles vieram do RPG. Eu confesso que quando eu apoiei o meu For The Quest, eu achei que esse seria um dos pontos mais altos do For The Quest. Infelizmente não foi, galera. A narrativa do For The Quest, ela é nula praticamente. Eu não vou falar nula porque eu vou estar sendo injusto, mas é nível Zombicide. Você normalmente vai ter um textinho ali antes de entrar na missão, que vai dar uma introdução do que está acontecendo e é isso. Quando você terminar a missão, você não tem aquele texto de fim de missão, do que aconteceu, porque normalmente isso dá uma imersão, aquela sensação de missão vencida, né? É simplesmente completei o objetivo, terminou a missão, vamos para a próxima e ler o texto inicial da próxima. Cara, falando de uma empresa como a 101 Games que veio do RPG, eu realmente achei que o For The Quest teria uma narração muito mais profunda. Ele só não tem uma narração tão vaga quanto a do Zombicide, porque os textos entre si, né, entre os cenários, vão construindo ali uma pequena campanha. Então eles têm correlação um com o outro. E às vezes o Zombicide se perde mais nisso, mas o Zombicide também aí, de uma missão para outra, às vezes tem uma ligação com a outra. Não tão funda como tem a do For The Quest, que no todo se completa, né, um com o outro formando uma campanha. Então o For The Quest tem uma narração aí um pouco superior do Zombicide, mas nada além disso. Quando você abre algumas salas que teria algum texto em especial ou algo do tipo, normalmente são narração vãs, vagas, que não agregam muita coisa e não dão ali de fato uma imersão para o jogo, ficando aí a criatividade do Nocron, se você estiver jogando com o Nocron, de dar toda a ênfase ali àquela narração e de transformar a sua experiência no jogo. Se você estiver jogando aí de modo solo ou de modo cooperativo, bom, acredito que você não vai ter muita experiência boa com a narração. E se o seu Nocron também for alguém que não tem habilidades com isso, também não vai fazer diferença nenhuma. Portanto, a minha nota para a narrativa do For The Quest ficou aí nota 2. Na minha opinião, deixou a desejar. Vamos lá, pessoal. Terceiro ponto que nós vamos analisar agora nos nossos Dungeon Crawlers: exploração. Todo Dungeon Crawler que se preze precisa ter uma boa exploração, né? É uma das mecânicas chaves ali de você explorar a masmorra, descobrir tesouros, não é? Enfrentar monstros, armadilhas escondidas. Vamos lá. O For The Quest teve, na minha opinião, uma mecânica que eu achei muito interessante, que é a mecânica de revelar as coisas conforme você avança com a linha de visão dos seus personagens. Abre aspas aí na linha de visão, que nós vamos falar a respeito disso no outro tópico ali na frente. Mas enfim, o ponto é que eu gostei bastante disso. Quando você começa a partida, você só vê ali a sala onde os heróis estão, você não sabe ao certo para onde ir ou o que explorar. E isso funciona bem legal se você estiver jogando com um Nocron, que é uma espécie de mestre, né, que vai conduzir o jogo e ele vai revelando as salas conforme os personagens vão ali ganhando visão das coisas que eles vão explorando na masmorra. Porém, galera, para esse modo ser um modo 100% aproveitado no jogo, ele deveria também ter tido uma mecânica, um modo de ter sido inserido no modo cooperativo ou solo, tá? Por que eu tô falando isso? Se você vende um jogo e você coloca que ele é para 1 até 5 jogadores, você tá deixando aí dizendo que o seu jogo funciona de modo cooperativo, de modo competitivo e de modo solo. E não é verdade. Não é? Porque quando você joga de modo solo ou de modo cooperativo, você perde toda essa parte da exploração que para mim, né, é uma das melhores coisas aqui do For The Quest. Abre aspas, né? Tá sendo feito um aplicativo que
até onde eu entendi, se eu tiver errado a galera me corrige aí, não está sendo aí vendido pela For The Quest, né, apoiado pela 101 Games, é um fã que está fazendo, é fan-made, ele tem ali sim uma boa relação com o pessoal da 101, mas a 101 não tem ligação com esse aplicativo, então foi ideia do cara, e no aplicativo dele você está tendo algumas mecânicas interessantes para melhorar essa exploração, mas eu estou analisando o For The Quest, não estou analisando o aplicativo à parte que não faz parte do jogo, diferente de um jogo como Descent ou aqui o Senhor dos Anéis, não é? Que já tem a promessa de um jogo integrado com o aplicativo. Então não vai entrar na minha avaliação aí esse quesito. Portanto, se essa exploração tivesse sido bem elaborada em todos os aspectos do qual o jogo diz que foi projetado para ser jogado, né, ok, mas a melhor parte da exploração só funciona se você for jogar de Nokron. Se você não for jogar de Nokron, então você não vai ter aí essa parte da exploração. Bom, o restante da exploração do For The Quest é bastante aleatória, tá, galera? Quer dizer, você vai abrir uma porta, você vai ali comprar cartas se você procurar, e o que você vai tirar no dado é meio aleatório. Às vezes vai ter armadilha, às vezes vai ter um tesouro, às vezes não vai ter nada, tá? Legal, tem uma aleatoriedade bacana ali em relação a isso. Então, tá aí mais um pontinho positivo. Poderia ter sido melhor, na minha opinião, né? Poderia as missões terem sido mais bem construídas, ao invés de ficar muito nessa aleatoriedade. Vai ter vezes que você vai procurar pra caramba e vai achar um monte de armadilha e não vai achar nada, e vai ter vezes que você vai procurar pra caramba e vai achar um monte de ouro e não vai achar aí de repente nenhuma armadilha. Mas isso aí faz parte da aleatoriedade do jogo, e eu entendo que os caras pensaram que isso ia dar uma rejogabilidade pro jogo, então vou pontuar também isso como algo aí positivo. Bom, alguns pontos que me incomodaram na exploração do For The Quest. Durante as suas missões aqui, né, nesse livro de missões, você vai ter aqui algumas letras no mapa, né, que simbolizam que quando você chegar naquela sala, você vai encontrar algo. E é mais uma vez aí, na minha opinião, que o jogo falha em ter sido pensado, né, só para ser jogado com o Nokron, mas ter sido vendido para ser jogado solo ou de modo cooperativo. E quem comprou esse jogo e só vai jogar solo, por exemplo? O cara vai ficar sem a mecânica inteira do jogo? Ele comprou um jogo pela metade? Né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes vai ter essas letras aqui no mapa, e aí você abre a porta, você rola feitiço de Nokron, você faz o respawn, ela estava escrito que aquela porta só poderia ser aberta com uma chave, que você encontrou a chave lá para trás, ou que você nem achou a chave ainda. E aí? Você só descobriu isso depois que você já deu andamento em todo o jogo. Mas se você tivesse um Nokron que estaria ali por trás lendo, tudo bem, ele ia falar, ó, essa porta não abre, né? Porque ele já ia ter o acesso ali. Mas os jogadores que estão no modo solo ou no modo cooperativo, como é que ficaria? Então isso aí deu uma boa murchada na mesa aqui quando isso acontecia com a gente, enquanto a gente estava jogando aqui no modo cooperativo. Outro ponto para mim da falha da exploração é o que eu comentei lá nos componentes, que foi a ausência de um token para marcar qual herói já procurou em cada uma das salas, né? Isso aí teria sido essencial para o melhor gerenciamento da mesa, né? Tratando-se de um board game, estamos falando de um board game que precisa ter aí as suas mecânicas bem amarradas, não é? Porque essa é a graça de quem joga board game, né, pessoal? É acompanhar mecânicas amarradas aí, não ficar, para eu ficar criando as coisas, senão para isso eu não teria comprado um jogo, eu teria feito o meu. Então essa é a minha opinião, tá? Eu sei que tem galera que pensa diferente, mas se eu compro um produto, eu espero que ele venha aí do modo mais completo possível para que eu possa pôr na mesa e jogar sem eu ter que ficar fazendo aí modificações. Outro ponto que pesa para mim aí, pesou para mim bastante na exploração, é em relação às coisas que você acha, tá, pessoal? Raramente a gente conseguiu pegar uma relíquia, que seria os itens mágicos do jogo, né? Muito difícil, isso é muito na sorte, é uma aleatoriedade muito baixa para você conseguir. Na maioria das vezes você vai pegar moedas de ouro, algumas poções e algumas armas, e aí eu vou falar acerca dessas armas um ponto mais pra frente,
mas que não fazem muita diferença no jogo, a não ser te dar mais dados. Basicamente, For the Quest vai ser um acúmulo de dados, é isso que você vai fazer aí no decorrer do jogo e ainda com algumas mecânicas aí que deixaram a desejar. Então, na minha opinião, na exploração do For the Quest faltou uma variedade maior de itens, de equipamentos, de poções e de coisas que você poderia encontrar ali durante a sua exploração no jogo. Então, minha nota para a exploração do For the Quest, por todos esses pontos aí que ficaram a pesar, dependendo do modo de jogo que você está jogando, vai ser aí uma nota 3, tá? Mais uma vez, um pouquinho acima da média aí que a gente espera de um Dungeon Crawler. Bom, outro ponto que nós vamos analisar aqui nos nossos Dungeon Crawlers será a macrovisão. O que é isso, tá? Tudo aquilo que está fora da dungeon, né? Você vai me entender se você é fã de Dungeon Crawler. Um Dungeon Crawler bom que se preze não se passa só dentro de uma masmorra, não é? Os jogadores vão descansar, os jogadores vão para cidades, pode ter acesso a novos equipamentos, novas armas, evoluir e muitas outras coisas aí. Por exemplo, vamos pegar um dos melhores Dungeon Crawlers já jogados, na minha opinião, o Gloomhaven. Você tem eventos de estrada, eventos de cidade, você visita Gloomhaven, você dá upgrade nas suas cartas, enfim, você tem uma infinidade de coisas para você fazer dentro do jogo fora a dungeon. Isso seria uma macrovisão. Qual é a macrovisão do For the Quest? O For the Quest possui uma macrovisão que se chama Torre de Benor. Ao final de cada missão, os jogadores são misteriosamente teletransportados para essa Torre de Benor, que é o mago ali onde no lore do jogo, né, recrutou os heróis para parar o terrível Nokron. E lá na Torre de Benor você tem algumas ações que você pode fazer, como descansar, acessar a loja, comprar pergaminhos de Benor, reparar suas armas que na verdade nunca quebram, que eu vou falar um pouquinho dessa mecânica mais para frente. Mas é uma macrovisão bem simplória, tá? Onde você aí não tem muitas coisas para fazer e cerca ali de 5 minutos todo mundo já fez o que precisava, de 5 a 10 minutos, e bora para a próxima missão. Então, na minha opinião, é uma macrovisão pequena, uma macrovisão que não é nula, mas é pouco, então vai ficar com nota 2 aí para macrovisão do For the Quest. Bom, galera, vamos lá agora ao nosso quinto ponto a ser avaliado nos Dungeon Crawlers e agora no For the Quest, que é a evolução de personagem. Outro ponto importantíssimo para mim também do Dungeon Crawlers, não é? Afinal, você vai jogar uma campanha, você vai jogar com o mesmo personagem, você espera vê-lo evoluí-lo de uma forma bacana. Bom, For the Quest basicamente tem dois modos de evolução do seu personagem. Um que é por aquisição de novos equipamentos, ok, é o que normalmente os Dungeon Crawlers fazem, e o outro é por aumento de experiência, subindo nível, e também é o que a maioria dos Dungeon Crawlers fazem, ok. A receita tá aí, mas vamos falar um pouquinho mais a fundo em cada uma dessas coisas. O primeiro dele que é a aquisição de novos equipamentos e armaduras. Bom, o jogo consiste em basicamente você acumular equipamentos que te dê mais dados. Então você vai sempre buscar uma arma que te dê mais dados que outras. O que não vai fazer muita diferença para você se for uma espada ou se for um mangual, por exemplo. Se ambos vão te dar mais 2 dados, tanto faz para você qual você vai escolher. Porque uma espada e um mangual basicamente não tem diferença, a não ser algum requerimento ou outro. Cara, mais uma vez uso aí, né, da frase do Bira, faltou capricho. Se eu tenho 2 cartas, por que que elas têm que ser idênticas, cara? O que que eu tô falando? Olha aqui, eu tenho uma carta que se chama Cota de Malha, uma armadura que me dá mais 1 de defesa e eu preciso ter 2 de força para usar. E eu também tenho uma carta que se chama Louriga de Couro, é uma armadura que me dá mais 1 de força e eu também preciso ter um requerimento de 2 de força para usar. Por que que eu fiz 2 cartas idênticas que não tem diferença nenhuma de uma para outra? Para pôr um desenho diferente em cada uma delas? Cara, por favor, né? Se a gente tá investindo aí no material de um jogo, vamos criar algumas coisas diferentes, vamos pensar aí em melhorar mais esse design desses equipamentos e transformar eles aí de uma forma mais interessante para que quando o jogador chegar na Torre de Benor, que ele vai ter acesso a tudo isso aqui, ele vai olhar para essas 2 cartas e o que que eu compro? Tanto faz.
o que eu compro, porque elas vão dar a mesma coisa. Poxa, é uma sensação frustrante quando você está jogando, de você chegar a esse ponto, né? Tanto faz, os dois equipamentos são visualmente diferentes, mas são a mesma coisa, não tem diferença nenhuma aqui de uma para outra. Se isso aqui ainda fosse na aleatoriedade, talvez eu daria até um desconto, mas você chega na Torre de Menor, você tem acesso para comprar o que você quiser que esteja na loja, então tanto faz qual deles eu vou comprar. Isso não se repete só com a armadura, tá? A armadura que eu peguei só um exemplo, isso vai acontecer com armas, que, por exemplo, o Bira queria usar um mangual para ficar mais temático com o clérigo dele, mas a espada tinha o mesmo tanto de dado e não tinha o requerimento de força que o mangual tinha. Quer dizer, por que eu preciso de mais força para empunhar o mangual, sendo que ele e a espada têm o mesmo dano? Não faz o menor sentido tematicamente falando e nem mecanicamente falando. Eu sempre digo que um jogo, ele precisa ter a sua temática bem amarrada com as suas regras. Isso aí tá andando de mão dadas para que você tenha sucesso aí no seu game design, né, de quando você está aí desenvolvendo o seu jogo, tá? Outro ponto é a evolução de personagens, tá? Conforme você joga partidas, você ganha um ponto de experiência. Bom, isso aí também já não agradou. Você tem que jogar uma missão inteira para ganhar um ponto de experiência. Quando você conseguir 5 pontos de experiência, você sobe um nível. Independente de quantos monstros você matou, independente do quanto você fez naquela dungeon, você vai ganhar um ponto de experiência se ela foi um sucesso. Então, o jogo é medido por quantidade de missões que você joga e não por coisas que você faz. O que tanto faz, tanto fez. Se você fazer ou não fazer na dungeon, porque a sua experiência vai ser sempre a mesma. Isso aí deu uma frustração. Dungeon Crawler legal é Dungeon Crawler que quando você mata um inimigo e ele tem loot, ele deixa alguma coisa, ou pelo menos te dá uma experiência, cara, para você sentir que você tá fazendo algo, além de ficar correndo ali e rolando dado em cima dos inimigos. E basicamente vai ser isso, não é? Basicamente vai ser isso, porque até as habilidades que você vai ganhar no decorrer dos níveis com seus personagens, basicamente vão se resumir a rolar mais dados, a gastar uma carga e acrescentar mais dados na sua rolagem. Mecanicamente falando, For the Quest é um jogo de rolar toneladas de dados. Quanto mais dados você rolar, mais forte você vai ser. Basicamente é em torno disso que o jogo gira. Você vai ter aí alguns itens mágicos, né, que são extremamente difíceis de pegar. A gente já jogou muito e não conseguimos pegar nenhum ainda. E ainda eles não fazem nem muita diferença. É uma habilidade ou outra ali que tem um manto mágico para o mago que dá incríveis 2 pontos de defesa para o mago. Ok, cara, é isso. E quando você pega isso, você vai, nossa, esse é o item mágico que eu peguei. Então, assim, na nossa opinião, faltou aí um capricho nos equipamentos, faltou um capricho nos itens, dá algumas características únicas para cada um dos equipamentos aí para diferenciar mais um dos outros. A evolução dos personagens também, você não sente que o seu personagem evoluiu de fato, a não ser pelo fato de você estar rolando mais dados. Sem contar a evolução travada, cara. Eu vou pegar um exemplo aqui, né, do que eu tô querendo dizer. Vou pegar a clériga aqui, que foi uma das reclamações que a gente jogou, né? A clériga aqui, ela tem inicialmente um atributo 1 em destreza. Ela não é boa em destreza, né? Ela tem 2 de força, ok? Tem 3 de intelecto e 1 de defesa. Mas aí chegar aqui num determinado nível, que é o nível 3, que ela vai ganhar um ponto de destreza. Você não escolhe o que você quer ganhar, você automaticamente ganha o atributo que está mandando aqui. E o herói que está jogando com a clériga falou, pra que eu quero um ponto de destreza? Por que eu quero ficar com 2 de destreza? Para ter um dado a mais uma hora que eu precisar fazer um teste de uma armadilha de destreza? É muito pouco para um nível ganhado que custa tanto, que custa 5 missões jogadas para você ganhar um ponto de destreza, tá? Então ficou aí também pra gente bem vago a evolução, a progressão do For the Quest, né? Não é uma progressão que agradou, né? Que a gente fala, nossa, que bacana, que diferencial, cara, mudou isso, mudou aquilo, isso ficou bacana. Então fica aí pra gente nota 2 a evolução de personagens do For the Quest. Bom, o último ponto analisado aqui por nós, tá? No For the Quest vai ser aí o ponto que é
a mecânica chave do jogo, o coração de todo board game, aquele que faz toda a diferença no seu board game. Bom, For The Quest não inova em nada. Basicamente ele é um jogo aí que você vai ter um número de ações que você vai poder usar para andar, para abrir porta, para atacar, para conjurar uma magia, um feitiço. Você vai aí poder fazer alguns testes para escapar de armadilhas e você vai rolar toneladas de dados buscando aí por um número alvo que supere, iguale ou supere a defesa do inimigo para que você possa fazer pontos de dano nele. Basicamente é uma mecânica presente já em muitos Dungeon Crawlers, né? Não tem nada de inovador nisso. Então no quesito de inovação, o For The Quest não inovou em nada na sua mecânica chave. Mas nós precisamos agora ser sinceros quanto a isso, porque a mecânica chave do jogo está totalmente atrelada às suas regras. E aí, para mim, foi o golpe mais baixo que eu levei no For The Quest. As regras do For The Quest, de uma maneira geral, são muito mal explicadas. O manual não te ajuda em basicamente nada. Quando você começa a jogar, você tem toneladas de dúvidas que o manual não vai te responder. Isso vai deixar a sua experiência com o jogo bem complicada, né? Se não fosse aí grupos de Telegram e alguns fóruns, seria bem difícil de dar continuidade aí no For The Quest usando somente o manual que veio no jogo. O manual é vago quanto à linha de visão, o manual é vago quanto a um monte de regras no jogo. O jogo tem uma regra de movimentação do qual você ficar rodando em volta do inimigo não faz diferença nenhuma. Você pode passar pelos inimigos, simplesmente correr dos inimigos. Numa missão em que você está correndo contra o tempo, você pode simplesmente ignorar os inimigos e sair correndo aí um monte de vezes. Ou seja, o For The Quest ele tem um fator estratégico zero. Tá? Essa é minha opinião. Fator estratégico zero. É o básico do básico de um Dungeon Crawler. Moba todo mundo na porta, abre a porta, mata todos os inimigos. Se você fizer isso, não tem nem rodada do vilão, não tem rodada do inimigo, simplesmente já vai direto pro turno dos jogadores. O que dá a sensação de que você tá jogando contra nada. Infelizmente, essa é a sensação que passa o For The Quest com um valor aí iniciante no fator aí estratégico. Se você está começando no mundo dos board games, eu poderia dizer que o For The Quest vai te ajudar bastante a ser inserido nesse universo. Mas eu não posso falar isso com o manual que esse jogo vai te fornecer, porque você vai ter muita dificuldade de entender as regras. Por mais fáceis que elas sejam, elas não estão bem explicadas no manual. O manual do For The Quest é o calcanhar de Aquiles desse jogo, é onde deixou mais a desejar, aonde aí nós temos muitas house rules disponíveis na internet. Eu não quero house rules, eu quero comprar um jogo, abrir ele e jogar com as regras da forma como ele veio. Essa é minha visão de board game, essa é minha visão de jogador de board game, e essa também é minha visão quando eu estou jogando um RPG hoje em dia, não é? Eu não tenho mais idade para que eu tenha, e tempo, né, hábil para isso, para ficar criando as coisas. Quando eu era mais jovem, eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas, por isso nós criávamos. Agora que nós temos acesso a essas coisas e consequentemente menos tempo, nós queremos simplesmente sentar, colocar um jogo na mesa e jogar sem dor de cabeça. Bom, não foi o que aconteceu com o For The Quest na nossa experiência, não foi essa a experiência que nós tivemos com o For The Quest, então não é essa experiência que eu posso passar para vocês acerca disso, tá, pessoal? É com muita tristeza no meu coração que eu falo, porque eu sei que esse jogo tem potencial, eu sei que tem projetos, né, já para trazer manual de regra aí revisado, melhorado, com mais explicações, mas o jogo chegou na minha mão dessa forma e eu estou fazendo análise aqui do jogo como ele veio para mim e da experiência que eu tive a jogar com ele. Então a mecânica chave do For The Quest, a alma do jogo, aqui vai também nota
2, na minha opinião, não inova em nada, não tem nada que foi, pô, nossa cara, isso aqui foi sensacional, que sacada, e além disso deixou a desejar no manual. Economia do jogo, você vai ter acesso a todos os equipamentos logo no começo do jogo, você vai se pegar rolando um monte de dados logo no começo do jogo. Se tu estiver jogando de druida, então nem se fala, você vai ter seus companheiros animais lá jogando um monte de dados e toneladas de dados. Enfim, isso aí foi algo que, na minha opinião, foi o calcanhar de Aquiles do For The Quest e o que mais deixou a desejar. Bom, vamos agora então, pessoal, dar a nossa nota final para o For The Quest no review da matilha. Bom, galera, falando aí de um contexto geral, fazendo uma média entre todos os pontos analisados do For The Quest, o For The Quest então ficou com uma nota de 2,3 aqui na nossa análise da matilha. For The Quest é para você? Faça você as suas análises em cada um dos pontos aí que analisamos e veja se For The Quest é um jogo para você. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de análise aí. Peço que vocês deixem nos comentários aí a opinião de vocês, mas tudo que eu quis passar aqui para vocês foram o nosso sentimento quando nós estávamos jogando o For The Quest. Beleza, pessoal? Alucard se despede, aquele abraço e até a próxima.